A paz do Senhor, queridos irmãos. Bom falar com vocês, bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Hoje com o tema Igreja. Separei 2 textos para a gente trabalhar em cima desse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 23, e paralelo Apocalipse 3, do 14 ao 22. Tá? Não vamos ler esse texto para não tomarmos tempo, e sim diretamente o assunto. A igreja foi criada por Deus para semear, ou para trazer a pregação do Evangelho às pessoas que estão perdidas. Por isso Cristo veio para resgatar aqueles que se haviam perdido. E a igreja é essa ferramenta usada por Deus para alcançar todo aquele que se encontra perdido, ou seja, todo aquele que se encontra distante de Deus. Assim como eu estava, assim como você estava, hoje você tornou a igreja. A igreja não institucional, mas sim a igreja de Cristo, comunidade de pecadores justificados, pessoas libertas por Cristo, que experimentam salvação e vivem em gratidão. Essa é a igreja. A igreja sou eu e você, e nós temos uma missão aqui na terra. A igreja, ela é inteiramente voltada para Cristo. Ela vive no Espírito Santo e é nisto, ela mesma, início e sinal do futuro da nova criação. Jesus ele vai dizer que nós somos uma nova criatura. Paulo vai dizer que ele é o novo homem, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa novidade de vida é a igreja, essa nova criação que Deus fez em nós, igreja de Cristo, a nova criação, a nova criatura. E sendo igreja, ou essa nova criação, ela tem uma missão, ela anuncia somente a Cristo. A igreja anuncia somente a Cristo. Eu e você, o nosso dever é de anunciar a Cristo. Ela crê somente em Cristo. Não há outra crença, não há outro caminho, não há outro modelo. Nós, como igreja, só cremos em Cristo, pois Ele é o nosso Senhor e Ele fez em nós igreja. E ela segue somente a Cristo. A igreja tem o Senhor. Cristo é o nosso alvo a ser seguido. Então a igreja de Cristo, ela segue somente a Cristo. E como seguir a Cristo? Seguindo a Cristo a respeito do seu evangelho, daquilo que ele deixou como modelo para que eu e você representássemos o reino de Deus aqui na terra, seguindo a Cristo, somente a Cristo. Qual a missão da igreja? A igreja, ela anuncia somente a Cristo. A igreja, ela crê somente em Cristo. A igreja, ela segue somente a Cristo. A igreja confessa somente Jesus, o crucificado, como o Senhor. É o fundamento da igreja. Como eu vou repetir, não é uma instituição, e sim a nova criação, a nova criatura. A comunidade cristã nasceu da proclamação apostólica do Evangelho, está viva através da proclamação. Então, essa novidade de vida, que eu e você temos a responsabilidade de proclamar aquilo que um dia, muito tempo atrás, foi proclamado pelos apóstolos. É o Evangelho que está vivo através de nós agora. Eu e você
proclamamos essa boa notícia, novamente repito, a todo aquele que estão afastados de Deus. Assim como a proclamação do Evangelho, também a comensalidade tem que estar no centro da igreja reunida, a saber, a ceia do Senhor. A ceia é o símbolo deixado por Cristo para dizer que eu e você temos vida verdadeiramente com Ele. Se temos esse vínculo de uma nova aliança deixada por Deus, e essa ceia que vai fazer com que eu e você lembramos do sacrifício feito por Cristo e saber que nós temos essa aliança verdadeiramente com Ele. É a proclamação do Evangelho e agora inserida, né, os símbolos que dão vida a essa igreja. E a vida em Cristo agora requer que eu e você lembramos da morte de Cristo, através do seu sacrifício por nós. Através desse sacrifício, Ele torna eu e você uma nova criatura. Então, todo mês, algumas igrejas fazem ano, outras semanais, mas nós temos o costume de todo mês lembrarmos, cear com o Senhor. Isso quer dizer que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Esta comunhão se realiza devido ao convite incondicional e gratuito de Cristo. Olha só, Jesus, ele quando morre na cruz, e João ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. É incondicional, foi gratuito, é um convite a todos. E essa comunhão agora que eu e você temos com Cristo representa através da ceia. É como o próprio Cristo diz, olha, o pão representa o corpo e o vinho o sangue. Então, essa é a missão da igreja, anunciar. Uma pergunta: a igreja perdeu o poder? O que você acha? Perdeu? Tem uma imagem aí, você pode estar acompanhando essa imagem, que essa igreja está uma grande quantidade de água, impedindo que as pessoas adentrassem para cultuar a Deus. A resposta é sim, a igreja perdeu o poder. Perdeu o poder de anunciar o Evangelho da maneira que foi chamada por Cristo. Porque a instituição igreja, e muitos hoje se encontram nessa situação porque a igreja está fechada. Estamos impedidos de entrar para cultuar a Deus nos templos. E com isso, perdemos o poder de anunciar, pois achamos que só aquele local de encontro que nós acostumávamos nos reunirmos no domingo, quarta-feira, sexta-feira, e não o fazemos mais, perdemos esse poder de anunciar. Mas por que perdemos o poder? O que aconteceu para que eu e você perdêssemos esse poder de anunciar o Evangelho de Cristo? Alguma coisa aconteceu e a própria Bíblia diz o que aconteceu. Jesus ele vai dizer que são os falsos profetas dos últimos dias. Dizer que eu e você só vamos louvar a Deus se estivermos reunidos nos templos, e hoje o templo está fechado. Como eu disse, vou repetir, a igreja é a nova criação de Cristo. Eu sou igreja, você é igreja. Eu represento a Cristo aqui na minha casa. Você representa Cristo aí na sua casa, na sua empresa ou aonde você estiver. Não dependemos de templo para refletir a nova criação que Cristo fez em nós. Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 7,
versículo 15, ele diz assim, olha, acompanhe comigo a leitura, olha. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Versículo 16, por seus frutos conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus ele continua em Mateus 24, versículo 24 e 25, olha, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. E agora Paulo escreve, a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, Paulo diz o seguinte questão para Timóteo: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, coceiras nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências ou suas próprias vontades, seus próprios desejos. Então nós temos que entender que a missão da igreja não está ligada a homem nenhum, a ministério nenhum. A igreja ela está ligada a Cristo, o que Cristo fez, o que Cristo ordenou e o que Cristo formou como igreja. Aí agora, quando nós percebemos isso, nós retomamos o poder que foi tirado de nós. A igreja de Cristo ela nunca perdeu o poder. A igreja, instituição, sim, ela perde o poder diante da sociedade, diante do governo. Mas a igreja de Cristo, ela avança. O que Jesus diz a respeito da igreja? Você sabe. Jesus diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Ainda que o templo esteja fechado, eu e você temos o Espírito Santo. Nós iremos avançar. Ninguém vai impedir do avanço da igreja. O apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte, segunda carta, capítulo 2, versículo 1 ou 3. Vamos ler? Tudo a respeito dessa falsidade de evangelho. E por isso a igreja perdeu o poder. Volto a dizer, não a igreja de Cristo, tá? A igreja, instituição. Olha, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então agora eu e você percebemos que tinha esses falsos profetas no tempo dos apóstolos, e ele vai dizer que no nosso tempo também teria. Então nós precisamos retomar o poder, a confiança em Cristo, porque nada vai impedir do evangelho ser pregado. É o momento de reflexão, é o momento de pensarmos o que Deus quer que eu faça como igreja. O que eu tenho feito, como eu tenho agido mediante esse caos que se encontra na nossa cidade. Primeira carta de João, capítulo 4, vai dizer o seguinte, amados irmãos.
versículo 1. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então a igreja, ela é doutrinada não por homem, mas sim pela palavra, pelo próprio Cristo, que é a palavra. E se eu obedeço essa palavra, e se eu vivo essa palavra, eu tenho tanto o Pai como o Filho. Pois essa criação, essa nova criação como igreja, esse ensinamento eu arrasto comigo. Eu não abro mão desse ensinamento. Eu não desejo outro ensinamento. Eu vivo esse ensinamento. E vivendo esse ensinamento, logo reflito, pois a igreja sou eu. Amém? A igreja é você. Então não precisamos do templo, porque nós somos esse templo. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, acho que versículo 16, que eu e você somos templo e o Espírito de Deus, ele habita em nós. Deus, ele diz que ele não habita em construção feita por mão de homem. Lembra dos dois textos? Carta aos Coríntios e Apocalipse 3. Justamente Paulo afirmando ali que houve uma divisão na igreja. A igreja foi dividida. A igreja de Corinto foi dividida. Uns queriam Paulo, outro Apolo, outro Pedro. E ele começa a dizer que essa igreja de Cristo não pode ser dividida, não pode ter preferência. Não, a nossa preferência é Cristo. Lembra do início do estudo? Anunciar somente a Cristo, crer somente em Cristo, seguir somente a Cristo. Cristo é o nosso alvo a ser seguido. Não existe divisão entre nós, pois nós somos a igreja, nós somos o templo em que Deus habita. E como eu escolhi, já estou terminando, como eu escolhi paralelamente Apocalipse 3, a partir do capítulo 2, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, e eu separei aqui cada versículo de cada carta escrito para cada igreja, para que eu e você venhamos a refletir se verdadeiramente somos a igreja de Cristo ou somos a igreja dos homens. É uma grande diferença, tá? Que você vai passar em vários lugares agora, você vai ver que existe uma placa, igreja tal, né? Igreja do apóstolo, igreja do bispo, igreja do pastor. Nós não dependemos disso. Nós dependemos daquele que é o alicerce, né? É a rocha que dá sustentabilidade a essa igreja. E a igreja de Éfeso, você pode acompanhar, versículo 5 do capítulo 2 de Apocalipse, vai dizer assim, olha, arrependa-te, senão venho a ti. Chama a essa igreja a um arrependimento. A igreja de Esmirna, ainda no capítulo 2, versículo 10, ele chama a atenção da fidelidade. Chama primeiramente ao arrependimento
E agora ele chama a fidelidade a Deus. Olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Arrependa-te, tenha fidelidade. E a terceira carta, ainda no capítulo 2, versículo 16, ele chama novamente ao arrependimento. Olha, portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora. A quarta carta, capítulo 2, versículo 25, olha, ele chama atenção para que eu e você venha a conservar aquilo que Jesus deixou. Olha, conservais o que tens até que eu venha. Então não há nada de novo. Hoje você vai ouvir, vai abrir as redes sociais, profecias, visões, sonhos. Não, conserva o que você tem. O que eu e você tem? A Bíblia. Tá? Então não dê ouvido a essas questões. Lembra do que foi dito pelos apóstolos. Olha, surgirão falsos profetas, surgirão enganadores. Parece que estão vestidos de ovelha, mas são lobos devoradores. Então, conserva o que tem, o que nós temos. O Evangelho, seguido pelos seus apóstolos, seguido pela igreja primitiva. Eu e você agora temos a missão de anunciar esse Evangelho. A quinta carta à igreja de Sardes, agora já no capítulo 3, versículo 3, vai dizer, olha, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo nenhum em que hora virei contra ti. Olha como ele chama a atenção da igreja a uma total vigilância. Conserva o que você tem e vigia, porque uma hora eu virei, e virei como um ladrão. O ladrão não avisa a hora que vem à sua casa. O ladrão, ao contrário, ele te vigia, ele te observa durante muito tempo e começa a perceber as suas falhas. E uma hora que você não percebe, ou uma hora que você não está vigilante, ele chega e te ataca. E Jesus ele faz essa analogia a respeito do ladrão. Então, o meu dever e o seu é vigiar em todo tempo. Vigilância. A sexta carta é a carta de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 11. Olha o que ele diz. Venho sem demora. Nós já ouvimos muito isso, né? Jesus está voltando. É a igreja. Ele vem sem demora. Nós temos que estar vigilante em todo momento, porque a sétima carta, a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 20, vai dizer que ele está à porta. Hoje, ele está à sua porta, batendo, querendo entrar. Mas é preciso que eu e você abra a porta de nossa casa para que verdadeiramente eu e você sejamos igreja. Não uma igreja nomeada pelo homem, mas uma igreja criada por Cristo. Uma igreja verdadeira e genuína. Uma igreja que não parte nem para um lado e nem para o outro. Uma igreja que segue a Cristo. A única igreja, a verdadeira igreja. Você é essa igreja. Que Deus, nesse dia, possa entrar em sua casa, cear com você, não somente hoje, mas todos os dias,
da eternidade. Que Deus, em Cristo Jesus, os abençoe e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço em todos vocês. Que Deus continue protegendo, dando graça, dando livramento. E não se esqueça que você é igreja e você representa um rei. Você é uma nova criação. E todos nós vivemos como tal. Que Deus abençoe a todos vocês ricamente e abundantemente pela graça que vem dos altos céus nesse instante. Deus abençoe. Fique na paz e até o próximo estudo.